Pronto. Na hora que você quiser. Já tô. Então tá, 1, 2, 3 e... Fala, galera do Navy USA, estamos aqui de novo, ao vivo, gravados, como você preferir, estamos ao Hoje vivo aqui pelo gravados, hoje YouTube. gravados. Porque esse sol aqui não Hoje se gravados. justifica, a não ser que eu estivesse no Japão. Pode ser, pode estar em Dubai, exatamente, pode estar no Japão, outro lugar, mas estamos aqui para você que está assistindo, 8h30, nosso horário do YouTube, e para quem vai ouvir depois, estamos também no Spotify com essas vozes lindas, maravilhosas, do Guilherme Davidson em si bemol, eu aqui com meu quase barítono. Luiz, satisfação. Prazer imenso. Eu falei certo? Barítono em si bemol? Não, né? Barítono. Não, eu sou um soprano, vamos dizer assim, mezzo-soprano, e você um semi-barítono. Olha que lindo. Olha que bonito isso falar da gente, um semi-barítono, um mezzo-soprano. Caramba, bonito isso. Vamos lá. Satisfação máxima. Luiz Guilherme Davidson, você, um dos maiores gênios do mundo, diz para mim muita coisa interessante acontecendo nessa semana do esporte, tema até que ajudou a gente, coisas que até ajudaram a montar o tema, né, desse programa de hoje. Pois é. Você congelou, desculpa. Conta para mim o que aconteceu no tênis. No tênis, a nossa, eu adoro falar isso, a nossa nada, né? Porque é japonesa e não tem nada a ver com nós. Mas assim, a Naomi Osaka abandonou o Roland Garros, sendo uma das favoritas, uma das cabeças de chave, número 2 do mundo, número 1 já algumas vezes, super vencedora, de um torneio que ela já ganhou 4 vezes. Ela saiu do Roland Garros, falou, não quero mais. E aí, assim, nessa hora a gente fala, bicho, como assim, né? Ela tá com tudo, não tem nenhum problema físico. Mas tem, né? Porque um problema mental é um problema físico, e não é um problema, é uma questão, né? Ela tá em depressão, ela não tá bem, ela não tá sabendo lidar, quem sabe, com a pressão, ou com o sucesso, ou com a solidão, que é tá lá no topo. Enfim, até ontem o Flávio Sareta na Band falou isso, falou, vocês não imaginam o que é você ter a pressão de vencer numa quadra, em esporte de alta performance. Vocês não fazem ideia do que é isso. E ele, assim, olha que ele nem foi o maior tenista do Brasil, até teve uma carreira legal, mas assim... Top 50. Top 50. Teve uma carreira legal, conseguiu, inclusive. Mas assim, imagina, se para ele já consegue detectar a dificuldade disso, imagina para o número 1 do mundo. Então, é um negócio barra pesada. E aí, assim, é um assunto que permeia o esporte a todo momento, especialmente o esporte de alta performance, né? Que é, assim, a cabeça para ganhar. E, na verdade, são duas psicologias aí. É a psicologia para aguentar a pressão, que é uma vez que você está no topo, mas tem a outra psicologia, que é a psicologia para vencer, quando você quer estar no topo. Então, são duas maneiras de olhar o mindset, né? Ou como é que você forma a cabeça de um campeão e como é que você mantém o campeão sano depois dele virar chegar no objetivo. Galera, esse é o nosso tema de hoje, pressão. A gente está pegando esse exemplo da Naomi justamente para poder embasar um pouco desse tema que é complicado. Você sabe que eu estava até conversando, no tênis é muito claro isso, né? Eu estava conversando com alguns amigos, é muito mais fácil você ter uma semana boa, jogar bem e ganhar um torneio, do que você conseguir jogar todas as semanas bem e ficar número 1 do mundo por muito tempo. É muito difícil você se manter no topo. E você comentou da Naomi, me veio na cabeça o Australian Open de 2009. Eu lembro que eu estava lá em Madrid assistindo lá esse jogo, obviamente pela TV, né? Mas o Federer perdeu do Nadal, né? E não sei se você vai lembrar, mas foi aquela vez que ele chorou na hora da entrevista, né? Ele falou que ele não estava aguentando, né? Ele falou, eu não tô aguentando, tipo, porque foi uma época que ele começou a perder do Nadal e começou a sentir aquela pressão. Imagina você ver o Federer. Não, o Federer chorando, é uma pedra, né, de sentimentos. Exato, ele nem sua, desgraçado. Nem sua, mas aí você pega ali, eu lembro até hoje, né? O Nadal ali, tipo, para receber o troféu, daí o Nadal olhando assim, o Federer chorando. Você fala, meu, o Federer chorou. Mas você fala, caramba, o quanto de pressão ele devia estar sentindo, né? E o que a Naomi tá fazendo agora aqui, talvez o Fábio Sareta nunca teve oportunidade de fazer na ATP, né? De poder ter todo esse auxílio, de sair, falar, não, vou cuidar da minha cabeça. E também ele não era 1 do mundo, né? Ele era 50. Se ele some, se ele faz um sabático ali, ele de repente vira
sei lá, 200 do mundo, 300 do mundo, as premiações também eram outras, os patrocinadores são outros, então assim, Claro. é muito louco isso, né? O caso dela é o caso clássico, até acho que o tênis específico, você não tem com quem dividir o fracasso. Oi, voltou. A não ser que você jogue duplas, você não tem com quem dividir a maioria das vezes o fracasso e eventualmente a vitória é só sua, né? Mérito quase que só seu. Agora, Exato. eu fico imaginando, assim, quem você tem na vida? Você tem teu suporte, teus familiares, teus amigos, teu treinador. Claro que deve ter, quando você é o número 1 do mundo, ou quando você é um dos 10 ou 20 mais importantes do mundo, tem todo um network em volta, tem treinador, nutricionista, Bom, o cara que cuidou da cabeça do Agassi foi o cara que fazia ginástica com ele. Era o cara que montou a Louco isso. academia de musculação, não era o treinador. Não, o treinador era o pai dele, que acabou com a cabeça dele, né, na verdade. O momento que ele vivia também era um momento de guerra com outros bons tenistas, né, mais equilibrados, menos, mas enfim. E ele tendo que performar. A gente voltou a falar do Agassi, né, a gente já falou dele algumas vezes aqui, mas ele é uma figura muito importante do esporte. E ele também ainda tinha que lidar com um problema pessoal de não saber lidar com a calvície dele. E aí ele usava peruca, aí ele punha boné, ele punha lenço. Então você imagina a tortura que é para um cara assim, em alta performance, por exemplo, o Agassi, se manter no alto, vencer, ir para a quadra, ter dor nas costas, tomar... Cara, é muita coisa, bicho, é muita paulada. Especialmente nesses esportes onde tem muita audiência, muita gente praticando e você está lá embaixo do holofote, né? E mídia, né? Sem esquecer da mídia, né? A mídia também faz uma pressão desgraçada, né? Esperando que o cara sempre vença, o que aconteceu, o que deu de errado, ele está em decadência, aí essas coisas é melhor nem ler, porque você danifica, E esses inclusive. caras, né? Tipo Federer, Nadal, por exemplo, ou todos os atletas que estão em cima no topo, o cara não pode fazer nada de errado, né? Porque se o cara faz alguma coisa de errado, já sai como algo Você diz na negativo. vida pessoal, né? Na vida Não, pessoal, na vida então, nem pessoal, tipo, pensar. vamos supor, se o Federer tá num hotel, tá tomando café, e se recusa a dar um autógrafo para alguém, pronto. No dia seguinte já Acabou, tá já nas redes virou um sociais, chato, já virou já um... perde patrocinador, um monte de coisa. Então, assim, é muita pressão, né? De você realmente. Por isso que esses caras se isolam, né? Eu também. Muito sim. Você tá falando disso de pressão, me lembrou também uma. Como às vezes cada um lida com pressão, né? Me lembrou um pouco daquela história do James Hunt com o Nick Lauda, né? Na final lá Putz, de. essa também é É, interessantíssima. da Fórmula 1, né? Que o James Hunt foi pra putaria, né? Em Suzuka. E o Nick Lauda, ele foi para um castelo, acho que era na Irlanda, na Escócia, sei lá, enfim. Mas ficou num castelo, tipo, isolado. Tipo assim, sem contato. Era ele e a mulher, e mais ninguém. Então, assim, tipo, como cada um lida com a pressão? É claro que também era diferente, né? A ambição do Nick Lauda talvez era maior do que a do James Hunt. O James Hunt só queria ganhar em si, mas o Nick Lauda ele queria algo maior, eu acho. Queria uma dinastia, títulos em sequência, talvez. Cada um lida com a pressão de um jeito diferente, mas quando a gente traz isso para outros esportes, quais são as semelhanças que a gente pode ter? Porque você lembra aquela foto do Messi foi na final da Champions? Foi na final da Vomitando, Champions? né? Onde tiraram uma foto do vestiário e ele tava tipo, pô, capitão do Barcelona, o seu capitão tá desolado. Foi Champions League que tomou 4, 5 do Bayern, foi essa. Que o capitão do seu time, que é o Messi, que por acaso é o melhor jogador do mundo, tá ali num canto desolado, totalmente desconectado do time, do universo. Tem outras Deu pra ver fotos do que Messi também vomitando em campo, várias imagens assim. Ele é um cara nervoso, né? Até por ser um é, introvertido, provavelmente por ser introvertido ele não exploda, ele não tem explosão, né? Você vê que tudo é para dentro dele. Dizem que ele até tem um certo grau de autismo, assim, ele mesmo disse, né? Na verdade, um Asperger, assim, uma porcentagem de Asperger. O que não faz pior, ao contrário, faz um gênio. Mas ele tem dificuldade de lidar com a pressão, né? Agora, no futebol, o Messi tem essa pressão, porque nunca conseguiu ganhar uma Copa, e, na verdade, ele é um jogador espanhol, né? Ele é um jogador espanhol, por mais é, argentino que ele seja, ele jogou a vida inteira lá. E aí, quando ele vai
a Argentina, ele não está conectado com o que as pessoas querem, com a quantidade, da paixão maluca que eles têm pela seleção, por quanto o Maradona é muito mais importante que ele sempre será, ele tem dificuldade de lidar com isso no país dele. Então, assim, essa é uma coisa. Então, a pressão, não basta só você estar numa final de Copa do Mundo, que inclusive já conseguiu chegar, mas não ganhou. Agora veja a pressão em cima do Neymar. Aquele gol que ganhou e Neymar não perdeu, né? melhor na mesma época que outros, especialmente o Cristiano Ronaldo e o Messi. Então, assim, enquanto o Neymar pode ser o melhor do mundo... Você acha que o Cristiano Ronaldo lida melhor com a pressão do que com o Neymar e com o Messi, por exemplo? Sim, porque esse cara é absolutamente preparado. Ele é ambicioso demais, né? O Neymar até recentemente deu uma declaração falando que ele não se importa com ser melhor do mundo. Mas se você joga querendo ser o melhor do mundo, que é o que o Cristiano Ronaldo faz, muda tudo. O Neymar se importa, sim, em ser melhor do mundo, é óbvio que se importa, porque ele bateu na trave 3 vezes. Ninguém gosta de trave, a gente gosta de rede, bicho. Então, não existe isso. O Cristiano Ronaldo, eu acho que ele é melhor preparado, sim, inclusive porque ele já parte de um princípio que eu nunca vou conseguir ser campeão do mundo, porque a seleção dele não é competitiva o suficiente. Portugal jamais vai ser campeão do mundo. Não dá. Não tem essa base formada, não tem quantidade de gente, não tem nada. Ele nem de Portugal, do país ele era da Ilha da Madeira. Então, você imagina, tiveram que buscar um cara no Funchal para ser o melhor do mundo, e muito raro, né? Portugal teve 3 ou 4 vezes grandes jogadores, né? O Eusébio. Óbvio que o Eusébio, óbvio que o Cristiano Ronaldo, mas a partir daí, Figo, bom, mas também não tá com essa bala toda. Foi o melhor do mundo, mas eu acho que, porque faltou ali outro tão bom quanto. Não é um jogador espetacular, foi um muito bom jogador. Mas, assim, Portugal não tem a menor chance de ser campeã anytime soon, assim. Na vida do Cristiano Ronaldo, talvez ele nem veja Portugal chegar no final. Então, ele já se conformou com isso. E acho que ele lida muito melhor com esse assunto do que os outros dois. O Neymar, por exemplo, não sabe lidar com isso de jeito nenhum. Não sabe, não tem como. Cara, agora, a gente tem um outro exemplo. A gente tem um exemplo parecido, Bonini, que o cara se superou, que é o Ronaldo. O Ronaldo, eu acho que todo mundo que é jogador, alguma coisa que a gente já jogou com ele, fala que é um caso um pouco raro, assim, né? Até engraçado, eu tava num Uber ontem, e o taxista tava contando que ele teve a mesma coisa que o Ronaldo, né? Ele falou, cara, eu não entendo como é que o cara conseguiu voltar a jogar no nível que jogou, né? 2002, depois da... Pra quem não lembra, é só procurar no YouTube e ver a lesão do Ronaldo. Foi fratura exposta, né, na Inter. Não, peraí, antes disso, em 98, a gente foi para uma final na França, mas super favorito, com o Ronaldo jogando pra cacete, e aí teve aquele mal súbito, teve aquela coisa, aquela convulsão, toda aquela história do hotel, que ele não passou bem, que aí o Zagallo isso, não sei quem aquilo. O que você acha dessa história? Sei lá, eu não acho nada. Acho que a França foi campeã, meteu 3 gols na gente, o Zidane jogou pra cacete, e acho que eles mereceram. Eu não acho nada dessa história, acho que a gente não teria condição de ganhar naquele... Se a gente jogasse 10 vezes com a França, talvez a gente ganhasse 1 ou 2. Aquela França e aquele Brasil daquele jeito, entende? Eles estavam muito mais afim que a gente. Você sabe que é engraçado, porque eu lembro que, quando eu penso na final de 98, eu lembro que o Paraguai quase tirou a França, porque o Blanc fez um gol no Golden Goal contra o Paraguai. Golaço. O Paraguai jogou muito naquela Copa. Aquele Gamarra, ele destruiu, Mas foi sensacional aquela Copa. Mas mesmo assim, o Ronaldo entrou em campo, né? E jogou. Entrou em campo, depois saiu, né? Passou mal e não sei o quê, numa subida de bola, um choque lá, ele ficou meio ruim. E aí entrou Edmundo, louco da vida, mordendo, né? Querendo ganhar, mas não tinha mais jeito. Já tava 3-0, acho, sei lá, 2-0. Não me lembro. 2-0. O Petit fez no finalzinho os acréscimos, doído. E aí, cara, como é que você se recupera de uma decepção desse tamanho? Brasil, querendo ser campeão, já era tetracampeão, querendo ser penta, com a responsabilidade de ganhar, a França nunca tinha sido campeã, apesar de estar jogando em casa, o time todo focado no Ronaldo, que era o grande talento, o cara tem um momento desse, uma decepção desse tamanho,
Pô, para voltar disso já é difícil. Depois ele teve as contusões, as fraturas horrorosas que ele teve de joelho, de ligamento, sei lá, na Inter ou no Milan, não me lembro qual dos dois que ele teve isso, ou no próprio Real Madrid. Foi na Inter, foi na Inter, né? Fez até barulho, dava para ouvir da Grécia o barulho que fez o joelho dele. E o cara se recuperou, voltou a jogar, foi para a Copa, ganhou uma Copa, ganhou bonito uma Copa junto com o Rivaldo. Não dá para tirar o mérito do Rivaldo e nem do goleiro do Marcos, porque foram as 3 figuras muito chave naquela Copa. E depois voltou a jogar futebol, depois voltou para o Corinthians gordo, baladeiro, jogou pra cacete, destruiu o Campeonato Paulista, jogou muito. E aí, como é que esse cara arrumou a cabeça dele, né? Dizem que ele tem a cabeça boa, porque muito jovem, quando ele foi para Holanda, a primeira vez que ele saiu lá de São Cristóvão, do Rio de Janeiro, enfim, do Cruzeiro que ele estava, se não me engano. Era o Cruzeiro, né, que ele jogava, quando ele saiu. Cruzeiro. E ele foi para jogar no PSV ou desses times. Parece que ele já foi meio com uma namorada que era psicóloga. Olha só. Mais velha que ele. Então ele foi bem amparado mentalmente. É possível, eu também não sei exatamente a história, mas assim, é possível. E essa é uma história de um cara que tinha tudo para enlouquecer e foi lá e é um vencedor. Não dá para dizer que ele não é um vencedor, né? Ele teve vários casos meio polêmicos ao longo da vida, mas ao mesmo tempo ele sempre também quase que fica num caminho não intocável, mas assim, ele virou empresário, dono de time, tá na mídia, é quase que ninguém tem alguma coisa pra falar mal dele, né? Não, e tem um monte de notícia ruim, né? Que todo mundo passa o pano, né? Foi pego lá com travesti, num lugar com cocaína. Ninguém lembra. Fala, não, beleza, Ronaldo, craque. Então ele tá perdoado de todos os pecados dele, porque ele, afinal de contas, nesse sentido, ele venceu, né? Ele foi um vencedor nos esportes, então... E num caso à parte, né? Você veja aqui no futebol, totalmente à parte. O Paulo Rossi, por exemplo, eu não vi o documentário, você viu, não? Paulo, o atacante da Itália? Da Itália, que perdeu aquele pênalti famoso que nós fomos tetracampeões. Não, Baggio. Desculpe, Baggio. Eu falei Paulo Rossi, o Baggio. Tem o documentário dele, né, agora? Também. Sim. Também, um cara que lidando com seus anjos e demônios ali. Imagina, fora que ele teve envolvido também com outros escândalos, né, o Paulo Rossi e ele, os dois tiveram isso, né, fabricação de resultado, o time foi rebaixado, os dois tiveram isso. Sempre lembrando aquela década de 80, 90 na Itália, era complicado ali. Era complicado. Tinha o dono do time e tinha uma família dona do time também. Não era fácil. Mas esses caras também tiveram... Você estava falando desses caras e a gente tem vários casos estilo. É muito engraçado. A ideia é a gente poder debater esse assunto e questionar, né? O quão complexa é essa questão da pressão. Me veio 2 exemplos agora de um esporte também que, quando você chega no topo, também é complicado, né? Lembra do Michael Phelps e do Ian Thorpe, né? O Ian Thorpe, ele se aposentou com 30 anos, menos de 30 anos estava aposentado. E era um cara que era um fenômeno, né? Quem não lembra das Olimpíadas lá da Austrália e tudo mais, Ian Thorpe, referência. Depois o Michael Phelps, né, ele fez um sabático também ali, né? Um sabático. Ele, na Olimpíada de... Qual foi a última Olimpíada? Foi a Olimpíada de... do Brasil. Do Brasil, né? Antes da do Brasil, ele não tinha... 12 foi bem em Jin, é isso? Isso. Ele não tinha competido quase em nada. Daí chegou na eliminatória americana um pouco antes de vir para a Olimpíada e destruiu. Mas assim, fez um sabático, não aguentava. 12 foi Londres, 8 foi Beijing. Foi pego com maconha também, um monte de coisa. Então assim, também caras que não estavam conseguindo lidar com a pressão. O Michael Phelps, ele fala na preparação dele para a China, né, para Beijing. Imagina, o ano tem 365 dias. Você sabe, se você tivesse que chutar, você sabe quantos dias ele folgou em um ano? 30. Chuta. 30, um mês. Um mês. Michael Phelps folgou 3 dias em um ano. Sendo que um desses dias... 362 dias, é isso? 362 dias, sendo que um desses dias ele só folgou porque ele tinha que tirar o siso. Ele fala numa matéria. Nem peixe nada tanto assim. E nem peixe, mas ele foi lá e ganhou tudo lá em Beijing, né? Fez aquele... Bom, sim, fez aquela rapa bonita.
pressão, né? Você vê que esses caras, eu também não sei se é a Naomi Osaka, talvez esses caras mais que são dentro do esporte americano, ou talvez, eu não sei, lá nos Estados Unidos é mais complicado, né? Você sabe porque não existe a cultura do segundo lugar, né? É winner, né? É winner e não existe Não segundo. tem. Essa é a Então grande difícil. diferença das Olimpíadas para qualquer outro esporte, né? Você tem o Exato. vencedor e o resto. Nas Olimpíadas você tem um bronze, cara, eventualmente, dependendo das condições que você chegou, puta, o bronze é a maior medalha que existe. Um exemplo disso é a nossa geração de prata do vôlei, que criou a cultura do vôlei, graças a Deus, no país que hoje é ouro puro, mas assim, por causa de uma prata. Pô, Então veja que isso pode aquele, levar o patamar de um país e tal. o nosso prata no revezamento 4x100 lá em Sydney, ou o próprio Aurélio Miguel, na época que ele ainda era só lutador de judô, que ele, enfim, quando ganhou a medalha também, que, pô, ganhou medalha de ouro e medalha de Net, bronze, né? é. Enfim, tem um peso gigantesco. Mas fale mais, Guilherme, pra mim, dessa coisa chamada pressão. Como que Então, você vê? quer ver uma pressão que acaba com a vida da pessoa? A Copa de 50. Essa a gente sabe pouco, porque a gente não estava vivo. Eu estava quase, mas a Copa de 50 a gente não viu. Mas a gente leu bastante e viu bastante sobre. Pô, a depressão que o Brasil teve que enfrentar depois de perder uma final em casa para o Uruguai foi gigante. Mas pior de tudo foi a vida do Barbosa, que assim, simplesmente esse cara foi anulado, né? Quando nem existia essa... Foi cancelado quando não existia nem esse termo. O Barbosa foi um cara que passou o resto da vida amargurado com o fato de que ele tomou o gol do Maracanaço. Acabou com a pessoa, você destrói a pessoa por dentro, você implode a pessoa, né? Você tira toda a humanidade daquele cara e coloca nele só simplesmente a responsabilidade da derrota. E que não é verdade também, esse exagero também é clássico, né? Alguém tem que ser culpado. Então o Barbosa é um dos últimos que eu tinha até anotado que é o nome dele do lado, estou até colocando aqui, um dos últimos nesse hall de futebolistas brasileiros que tiveram que sofrer uma pressão psicológica muito grande. Agora, tem muitas teses e teorias sobre a psicologia no esporte, e um dos caras craques nisso, que a gente sabe, pulando um pouquinho de esporte no basquete, é o Phil Jackson, né? O que é o Phil Jackson, né, se não o Zen Master do basquete? Todo mundo fala isso, né? Acredita-se a ele muito do sucesso daquele Bulls e muito do sucesso dos Lakers na sequência. Ainda não deram crédito para os primeiros 2 anéis dele no Knicks, mas aqui é uma loucura isso, né? Se olhar 11 anéis, olha esse livro. Eu não li esse livro, eu li o primeiro livro dele que chama Sacred Hoops, deve ser Cesta Sagrada, sei lá, que já tinha muito de filosofia, muito de uma religiosidade, na verdade, uma espiritualidade, né, de focar, pensar, concentrar, meditação e tal. E é o jeito dele, e esse jeito dele, pelo jeito, funciona, né? Aparentemente funciona, porque esse cara tem 11 anéis, não por acaso, né? Então Ele deve ser uma... um cara. Pode falar, desculpa. Não, ele é um fenômeno nesse sentido, né? Como treinador, ele alcançou um lugar de sucesso que ninguém conseguiu fazer, fora o Red Auerbach, que era do cara do Boston, que teve lá 7 ou 8 temporadas seguidas que ele foi campeão, mas o Phil Jackson, ele tá num outro lugar da mente do jogador. Agora, para ele... Por isso que é tão incrível o Last Dance, né? Por isso Por é isso tão que é legal, incrível, né, o porque Last tem essa Dance. participação dele. Você entendeu o Eles quanto ele foi mostram. importante. E o Last Dance, no final das contas, quase que é um resumo de como lidar com a pressão dentro de um time de alta performance. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Não, e assim, ele dizia que é um time sem ego. Ele defendia, pô, um time sem ego com Michael Jordan, desculpa, não é possível, né? Ele estava muito romantizado ali, mas É, é muito louco, porque ele soube lidar com cada um de um jeito, né? Dennis Rodman, ele lidava de um jeito, com o Jordan de um jeito, com o próprio... o Dennis Rodman, para lidar com a pressão que o Rodman sentia, o cara liberou ele para Las Vegas, né? Isso é uma coisa que hoje eu não consigo visualizar, um jogador, um técnico falando, vai lá, Neymar, vai pra Ibiza, vai lá, depois volta, entendeu? Hoje parece. quase não tem como, né? Né? Mas ele confiava nos caras, e os caras também confiavam nele, é muito doido isso, né?
Essa relação que ele conseguiu estabelecer, isso nada mais é do que compreender bem a psicanálise, né, de cada um, entender onde é que está a cabeça de cada um, o momento de cada integrante do grupo, e saber administrar isso com concessões ou com regras mais frouxas, às vezes mais rígidas, mas isso é um cara que soube administrar um ambiente super difícil, um ambiente absolutamente vencedor. Agora, aí eu acho que começa muito dessa coisa do, por exemplo, o Mamba Mentality, né, que é o livro do Kobe Bryant, que é sobre isso também, né? É sobre a psicologia da vitória, como ser um campeão. Em primeiro lugar, assim, se você não tiver a condição física, não adianta você falar da condição mental. Então, o pré-requisito para ser um campeão é da condição física. O Kobe Bryant tinha condição física. E o Mamba Mentality não faz com que ele seja melhor fisicamente, faz com que ele seja mais focado e que ele consiga entender o arco dele de tensão versus performance. E isso é que é difícil, né? A pressão está num ponto que não te desgaste, mas que te impulsione, ao contrário, né? E existe essa equação exata na psicologia do esporte. Eu estava lendo um pouquinho antes da gente entrar aqui, eu estava lendo um pouquinho sobre isso. Então, assim, o Mamba Mentality, no fundo, não é um livro sobre como jogar basquete e ganhar. É um livro de autoajuda, do tipo, como empreender e ter sucesso, como focar e conseguir as coisas que você pretende, como viver a vida intensamente, como acreditar nas coisas certas. E o Mamba Mentality é muito mais legal visto por esse espectro do que pelo ponto de vista do basquete, simplesmente, né? É claro que é uma história de basquete porque é a vida dele. Mas quando você adapta isso a outras coisas, a sua vida, a minha vida, a vida de um chefe de cozinha, dono de um restaurante, um piloto de, sei lá, de bicicross, eu acho que a mentalidade que ele sugere no livro, eu acho que ela você pode aprender muito com ela, mas é um livro de autoajuda, um pouquinho. A mesma coisa o Jordan, a mesma coisa o LeBron, uma coisa vitoriosa, a mentalidade. Pô, os caras são extraordinários fisicamente. Eu ia trazer esse aspecto do LeBron. Eu ia comparar agora, você estava comentando disso. O LeBron, ele tem um pouco do LeBron mentality dele ali, que funciona. Acho que é um pouquinho ao mesmo tempo é um cara engajado. Acho que sim, né? O Kobe com certeza inspirou muita gente nesse sentido ali. Mas ao mesmo tempo ele é um cara que se coloca a cara dele ali o tempo todo, né? Assim, ele é uma figura. A gente até comentou disso, né? Nesse aspecto não dá para comparar o Michael Jordan com ele, né? O LeBron, ele tá com a cara ali o tempo todo. Sim, causas ativista, sociais e tudo mais. sim. Ele toma liderança, ele quer falar, ele quer aparecer, e aparecer no bom sentido, né? Ele quer estar nos lugares, ele quer pegar o microfone e falar. O Jordan queria fumar o charuto dele depois e comemorar. São perfis muito diferentes e isso não faz um melhor ou pior. Na verdade, faz o Jordan melhor. Mas isso não é a característica e a personalidade de cada um não define especificamente o sucesso que eles tiveram ou têm em quadra. É muito louco, né? É muito louco. Muito. E dá pra gente falar aqui de casos infinitos, né? A gente pode falar desde a Fórmula 1, que nem a gente falou, e tem um que a gente lembra muito aqui também, que vale a gente citar, que é o caso do Tom Brady, né? Que é um cara que, acho que desde que ele tá na liga, desde que ele entrou na NFL, acho que ele lida com pressão desde o momento 1, porque se a gente para pensar também de como é que foi a história dele todo mundo lembra do Tom Brady, obviamente, pelos anéis, né? Mas se você para pensar que naquele ano ele quase não foi draftado, né? E ele conta lá na história dele que quando estava na 6ª rodada, ele estava na rua com o pai dele já, ele nem estava assistindo, e a mãe dele que saiu falando, olha, você foi selecionado. Ele já tinha desencanado. Em 199, né? É o 199º. 199. Exato. E ele já estava desacreditado, ele fala que ele já imaginava que ele ia ter que seguir a carreira dele lá, X que ele tinha lá na faculdade. Porque você sabe que às vezes um quarterback ele é muito difícil, né? O cara entrar na NFL sem ser draftado, né? Outras posições até vai, por causa que os caras se machucam num nível diferente, né? Um running back e tal, o cara, sei lá, se machuca, você pode pegar um cara bom que não foi draftado. Agora, um quarterback que não foi draftado, nossa, é difícil, viu? É difícil você entrar na NFL.
Porque se você não foi pelo draft, significa que você não é um dos melhores. Então, assim, imagina a pressão, né, de você saber que você não vai entrar na NFL. Daí você entra. E quando você Não, entra... aí acho que a pressão é baixa. Porque assim, já não ia entrar mesmo. Acabou entrando. Tá bom. 199? Mas Porra, aí... entrei. 199. Só que aí o cara tem que batalhar para fazer parte do plantel, porque, de novo, o cara foi pro Patriots com o Bill Belichick, né? O Bill Belichick é um dos caras mais duros ali na hora de selecionar os jogadores que vão fazer parte. O Patriots tinha 4 quarterbacks. E por incrível que pareça, naquele ano, o Bill Belichick quis ficar com 3, o que é algo raro, né, NFL? Normalmente você fica com 2. Tom Brady era o terceiro. Daí o cara teve que tentar ser melhor para ser segundo, porque se você não é o segundo na próxima temporada, você tá fora. Esquece. E ele se tornou o segundo. E daí o cara entrou, e daí vai aquela coisa louca lá do Drew Bledsoe ter se machucado. E daí ele entra. E ele lidera a equipe. E aí o cara começa a ganhar títulos. E aí fica essa pressão. E aí o cara começou a ganhar 1, 2. Aí fica meio parecido com o Federer, né? Tipo, se a gente for pegar os últimos anos da NFL, o Tom Brady ele sempre tá no meio da polêmica, não polêmica, mas da pressão de tipo, será que vai conseguir? Será que vai de novo? Né? E fica. E daí o cara vai lá, muda de time depois de sei lá quantos anos Não, e ele ganha perdeu outro algumas time. vezes no meio do caminho, né? Ele é um super vitorioso, mas ele perdeu quantas finais? Perdeu 3 finais. Ele perdeu 2 pro Eli Manning. Perdeu para quem mais? Ele perdeu 2, na verdade, né? Perdeu só 2 das todas que ele disputou? Ele disputou 10, ele disputou 9 finais. Acho que ele perdeu 3. Ele tem 6, né? Ele perdeu 2 pro Eli Manning. Pra quem que eu tô esquecendo agora? Não me lembro também. Eu tô esquecendo de mais alguma. Tanto anel que ele ganhou. Mas pois é. Mas assim, eu sei que 2, né, foi pro Eli Manning, pro Giants. E assim, né? As que ele perdeu, ele foi lá na sequência, foi lá e ganhou de novo. Quer dizer, ele não teve... É engraçado isso, né? Um cara que tem, talvez ele tenha um preparo psicológico muito maior do que aparenta. A gente acha que ele é só um cara bem treinado e determinado e inteligente. Pô, mas sob pressão, e todo mundo fala isso, sob pressão ele é um demônio. Ele fica melhor sob pressão. E tem jogadores que são assim, né? Mas a pressão também é absolutamente destruidora, que é o caso daquele documentário que você me passou, do Aaron Hernandez. Esse cara, a pressão dele de ser... Ele vinha do Miami, né? Era o time de Miami que ele jogava, né? Gators, faculdade. Né? Ele vinha do Gators com uma carreira espetacular. Provavelmente um dos caras e tal. E aí a pressão também pode desmontar um cara sem estrutura, né? Ali com N fatores de vida pessoal ali no caso, né? Muita coisa, tem muita coisa envolvida ali. Quando você fala do Tom Brady, me remete para uma coisa que você acabou de falar que é super importante, né? Que é a questão... Você falou 2 coisas interessantes, acho que Tom Brady tem isso hoje. O Ronaldo, quando foi para a Europa, tinha uma namorada psicóloga, né? O Tom Brady, pós-Gisele Bündchen, né? É outro cara, em termos de alimentação, porque ele conseguiu dar uma vida útil, né, ao corpo dele, que outros caras da mesma idade não têm, né? Você pega Peyton Manning com 37 estava acabado, né? Dan Marino destruído, John Montana acabado também. Assim, os caras quando chegaram aos 30 e poucos ali não tinham ritmo. Tom Brady, o cara tá bem demais, ele tá melhor do que quarterback que tá começando a NFL com 20 anos. Ele tem 42, então, 43? Tem 42, vai ver 43. E tem uma brincadeira, uma vez o Tony Romo, né, que era quarterback do Dallas Cowboys, fez uma brincadeira no Jimmy Kimmel, aquele programa lá de entrevistas, que ele imita os próprios quarterbacks, né? Então, ele imita o Tom Brady. Todos são meio nervosos, assim, né? Ele até brinca, né? Todo mundo fica com o semblante meio fechado, né? Fica olhando. O Tom Brady, ele imita, né? O Tom Brady é pleno, né? O sobrancelha tá leve, parece o Federer jogando tênis, né? A sobrancelha tranquila, lança a bola. E se você for ver, galera, se vocês assistirem, deem uma olhada. Nos momentos de maior pressão que o Tom Brady teve que passar a bola, é bizarro isso. Ele dá um passe, é quase como se ele estivesse soltando, sei lá, flores, jogando flores, parece.
Como é que o cara tá É muito tranquilo? impressionante, cara, é muito Só que impressionante. fora de campo ele era um leão, né? E daí tem essa semelhança dele com o Michael Jordan, né? Do treino, de querer ser melhor e tal. Esses caras lidam muito bem com pressão, né? E é o que a gente falou, assim, existe essa psicologia para vencer, né, que é o Mamba Mentality, que é o Zen do Phil Jackson, que é o LeBron, que é, putz, é uma psicologia vencedora, eu vou lá e vou ganhar. Agora, precisa de uma outra completamente diferente, que é como manter-se campeão, ou como lidar, inclusive, quando você deixar de ser campeão, que, aliás, é o mais difícil, talvez. Manter-se Com no certeza. topo deve ser uma pressão desgraçada. Agora, vamos lá, você abandonou a tua carreira. Por algum motivo, você ficou velho, você começou a perder, você desistiu, você se aposentou. E como é que você faz para lidar com a falta de holofote, a falta de adrenalina, a falta de atenção, a falta de fã, a falta de ser reconhecido, a falta, inclusive, do tônus, da força física que você tinha? Como é que você faz para lidar com isso também? É uma terceira psicologia que é o do que você vai ser depois do esporte, entendeu? Então, é É complicado, louco né? isso. É louco isso. Daí volta até pro Michael Jordan, que muitos dizem que ele soltou o documentário por causa do LeBron. Tem uma história ali, né, que era meio disso. Ah, é? Não me lembro. Tá com medo Mas que eu ele tenho... fosse considerado melhor que ele, é? Exato, Não tem exato. perigo. Eu acho que não. Eu acho que não era isso, mas enfim. Não tem perigo. É, é difícil, é difícil. Casos de sucesso no esporte assim são realmente muito complicados, né? O próprio Ronaldo é É. um exemplo. É um exemplo de que está conseguindo, sendo dono de time, empresário, enfim. Ele focou em outra coisa, assim, né? Ele conseguiu continuar perto do esporte, ou até, às vezes, perifericamente, mas foi fazer O outra Kobe, né? coisa, foi O pensar. Kobe era um cara que. O Kobe Era um era um cara cara que que já tinha tinha. outros planos, já estava fazendo outras coisas, é verdade. Qual que é o resumo de pressão, senhor Luiz Guilherme Davidson? Pressão Não, faz bem, mas. a pressão tem... Eita, a pressão perfeita que é a que te leva para frente. Mas tem um momento onde eu acho que ela começa a produzir ao contrário, ela começa a te frear, começa a te parar, começa a piorar a sua performance. Então, existe um nível de pressão, eles chamam, né, que é um U invertido, né? A pressão, tem um momento da pressão aqui que, se ela encontrar com o seu pico físico, você vai certamente prosperar. Agora, se ela passar um pouco, se a pressão for além da sua capacidade de aguentá-la, aí é uma descida, você não consegue recuperar, você não consegue voltar, é um U, sempre um movimento circular, assim, uma senoide, sabe? Sempre. Eu estava lendo, inclusive, um relatório sobre um assessment que eles fazem para esportistas da faculdade de Stanford, e são 65 perguntas, que você gradua de 1 a 3, e fala assim, quais são as coisas que você mais se preocupa com a sua cabeça no esporte? Então, são 65, eu não vou falar 65 aqui, mas para você ter uma ideia, é assim, medo de pânico, controlar os nervos, essa é uma das preocupações maiores dos esportistas. Outra, melhorar a confiança. Outra, uma dureza de raciocínio, assim, uma objetividade, mental toughness, né? Ou desenvolver um sistema de administração de erros, né? Developing a Mistake Management System. Então, assim, são 65 itens que a faculdade determinou para tentar desenhar o perfil do atleta e, a partir daí, entender como ele deve ser treinado, como ele deve ser administrado, como ele deve ser guiado pelos seus ou parceiros, ou treinadores, ou managers, ou enfim. Então, assim, é uma disciplina que parece específica demais, mas a psicologia do esporte é fundamental para o sucesso, para chegar no sucesso, para se manter no alto e para saber lidar com a queda, né? Veja que são 3 coisas super importantes, né? Especialmente nesses esportes de grande performance, grande visão e com muita mídia, com muita visibilidade. É super legal, eu até recomendo essas 65, dar uma lida nessas 65 perguntas, porque é bem curioso, assim, eu fiquei tentando graduar as coisas que eu achava que, se eu fosse um grande esportista, vamos supor que eu fosse um grande corredor, que é a única coisa que você fazer, como o que eu teria, quais são as coisas que eu acharia mais importantes, menos importantes,
Mas é bem curioso, acho que se procurarem, vocês vão ver, é um 65 question assessment, super legal. Vou fazer, eu quero saber aqui, eu quero fazer Você porque... é um grande jogador de rugby, isso... É muito legal, e você sabe que é engraçado isso, né? A gente teve a final do Campeonato Paulista que a gente virou o jogo. Aliás, somos ainda os atuais campeões paulistas do PASTE porque não teve ano passado, né? Por causa da pandemia. Mas É bicampeão, foi muito. já é bicampeão. Já é bicampeão, já é meu título bicampeão, mas é engraçado, porque eu lembro que a gente tava perdendo o jogo, e realmente tava difícil, né? O São José, pô, timaço ali, tava difícil entrar, difícil entrar. Mas no rugby até é muito, ou qualquer esporte seja coletivo, né? É muito louco você também conseguir fazer com que 11 ou 15 caras estejam na mesma sintonia, porque isso é o mais louco também, né? Esporte coletivo é difícil, né? Porque Naomi Osaka é ela contra ela, né? No time de rugby, eu tenho que estar torcendo também pro meu amiguinho do lado ali, tá empolgado, que se o cara desistiu já, acabou. É. E a gente conseguiu, na única bola possível, a gente conseguiu uma penetração. A gente fez um try que acabou deixando a gente na frente, né? E deu a vitória depois no final das contas. Mas é muito louco isso, né? Coletivamente falando, pressão coletiva de você, o time inteiro se sentir motivado, né? E acreditando. Nossa, falar que, olha. Não, veja os Pumas no mesmo lugar aí que a gente está falando. São jogadores incríveis e assim estão entre os melhores do mundo, mas não conseguem chegar porque tem uma barreira, né? Tem uma barreirinha aqui assim de tradição, muitos anos jogando, complexão física, Nova Zelândia, muita coisa atrapalha você querer ser você querer ser um time vencedor, né? De Nossa, rugby. Mas eles, os Pumas mas eles fizeram são uma coisa demais. incrível. Eles são demais, ganharam da França, ganharam da Inglaterra, talvez, uma vez, não foi? Não, os Pumas, eles jogaram, na hora que teve a pandemia, eles ficaram em lockdown. E teve um amistoso não, que era o Rugby Championship, o campeonato que joga ali, né? A Argentina, Nova Zelândia, Austrália e tal. Foi o primeiro jogo da Argentina, depois de ter ficado em lockdown, foi contra os All Blacks. E os jogadores da Argentina não estavam treinando em lugares abertos, muitos deles ficaram meses treinando em casa, tipo, eles até postaram um vídeo, os caras treinando dentro de casa. O Nico Sanches, que é o camisa 10 da Argentina, chegou a correr 21 quilômetros dentro de casa. Olha que bizarro. Tipo, Loucura. dentro assim, tipo, não é que a casa dele também era um palácio, não. O cara mostrou o videozinho, o cara ficava correndo sala, volta, cozinha, o cara ficou 21 quilômetros correndo dentro de casa. Essa foi a preparação da Argentina. Daí os caras iam jogar contra os All Blacks. Os All Blacks, obviamente, já estavam com o lockdown lá muito bem feito, né? Eles estavam jogando já o campeonato, já estava rolando o Rugby Championship. Ou seja, o melhor time do mundo estava tendo campeonato já. E a Argentina parada ia jogar contra os caras. Todo mundo achou que ia ser uma sacolada. Detalhe, a Argentina nunca tinha ganho dos All Blacks. A Argentina ganhou dos All Blacks. Pela primeira vez na história, ganhou dos All Blacks no meio de um lockdown, sem treinar em aberto. Que Os incrível, caras não estavam sabia treinando disso. dentro. Os caras ganharam dentro do hotel, os caras estavam treinando. Então, assim, é muito louco quando você consegue. Imaginou, ganhar da Argentina, ganhar dos All Blacks equivale a um jogador de tênis fazer uma boa semana e ganhar ali. É difícil você se manter ali no topo como o grande, né? E daí entra a pressão de você ser um Michael Jordan, de você ser um Federer, de você ser um Ian Thorpe, um Michael Phelps, enfim, Tom um Brady, Luiz Guilherme Davidson na um corrida, Lucas Bonini nos no, esportes. o Lucas Bonini no levantamento de pães aqui, ó. Muito bem. Luiz Guilherme, que sensacional. Esse é Excelente. um treino incrível, né? Esse é um treino Excelente. incrível. E pressão serve para tudo, né? A gente está falando de pressão nos esportes, mais os americanos, mas mesmo nos outros, nos olímpicos também tem bastante pressão. Mas isso é para a vida, né, cara? Às vezes, assim, no teu trabalho, você tem lá uma pressão, porque você precisa ter uma ideia, ou precisa resolver um impasse, ou precisa planejar um movimento, e você tem um deadline, você tem as pessoas esperando que você produza. A pressão, às vezes, pode te tirar o melhor. Eu, pessoalmente, não gosto de pressão. Eu pessoalmente, não funciono melhor sob pressão. Eu funciono melhor com tranquilidade. Mas eu admito que por ter um perfil um pouco procrastinador, assim, do tipo, depois eu faço, a pressão do tempo me motiva.
Mas é engraçado, né? Não é a pressão, tipo, isso tem que ficar bom, sem violência verbal, sem falar de educação, mas assim, o tempo o relógio, ele cria uma pressão psicológica bem interessante, assim. Acho que, eu não sei como é que funciona para você. O tempo realmente, ele faz a maior das pressões, eu acho, com certeza. Prazo, né? Prazo é um negócio assim. E o tempo, provavelmente, no relógio, num jogo, faltando 5 minutos para acabar, nos 3 últimos minutos do desconto, parece que as pessoas criam um lugar para vencer, ou lugar para conseguir fazer um gol, ou lugar para fazer o ponto certo, ou os arremessos at the buzzer, né? No minuto, segundo final. Então, acho que o tempo talvez seja... E aí o tempo em geral, o tempo da partida, o tempo da tua idade, o tempo que você já pratica aquilo, o tempo é um dos fatores de pressão mais altos. Mas, enfim, acho que a gente tem aqui uma tese. Eu acho que o que você está falando é muito louco. O que fica para mim é que na pressão você tem que fazer aquilo que você sempre treinou, que você sabe fazer, né? Porque eu acho que, para mim, esse foi o legado dos momentos de pressão do Michael Jordan. Ele não fez nada que ele não soubesse fazer ali, ele não inventou nada, né? Tipo, ele foi pra cesta sabendo que ele já fez aquela cesta 700 vezes, já errou muito. Mas ele não inventou lançar do meio de campo, fazer uma jogada com um drible possível. Ele fez aquele mesmo 1-1. Se você for ver, tem até um vídeo que mostra. Aquele 1-1 que ele fez lá contra o Utah Jazz, ele fez 700 vezes naquela temporada. Claro. Então, assim, não era nada de, assim... E quando a gente joga para um trabalho, às vezes a pressão do tempo te faz ficar louco, mas às vezes você não tá fazendo nada que você já não fez também. É verdade. É só se você simplesmente conseguir entender que você vai ter que ter um condicionamento de tempo um pouco mais rápido e tudo mais, ser um pouco mais menos prolixo às vezes um pouco mais, enfim, de objetivo, mudar um pouco talvez a estratégia, mas nada que você já não tenha feito. E esses caras, eles treinam muito, né? Também os caras treinaram muito para chegar até lá, né? Quantas vezes o Federer treinou na vida para chegar lá em Wimbledon e dar uma passada de esquerda, que ele não é que ele inventou aquilo ali ele faz todo dia de manhã, 7 horas. O Guga falava isso, né? Jogue tênis todo dia com saúde e alegria, só que você tem que treinar 7 horas por dia, pelo menos, entendeu? Tá aí um outro bom exemplo de uma cabeça muito boa, muito bem cuidada no esporte. O Guguinha é sensacional, já tivemos o prazer de trabalhar com o Guga, né? Luiz Guilherme, vamos lidar com as nossas pressões. Você foi maravilhoso, você falou palavras incríveis aqui e já fica aqui o convite para a galera que estiver assistindo a gente, ouvindo a gente, para o próximo capítulo aqui, para o próximo programa do Meio. Eu sei que sempre traz conteúdos incríveis, conteúdos maravilhosos, reflexivos, que vão dentro da psique do ser humano. Luiz Guilherme, obrigado, um beijo. Obrigado. Vou fazer que nem o Fala Bela. Valeu.